E aí, gente, tudo bem? Olha aqui a gente junto novamente para mais um episódio de Conexões e Desconexões, seu podcast aí para falar de viagem, enfim, várias percepções de morar fora e tudo que envolve, né, esse estilo de vida, enfim. Quem não conhece a gente ainda, eu sou a Moná, e essa aqui é a Mariana, nós estamos em Bali, onde nós nos conhecemos, nós duas brasileiras, a gente se conheceu aqui em Bali. Eu já viajei para vários lugares, já fiz enfim, sabático, eu já tive várias experiências e hoje eu trabalho com marketing, sou freelancer em marketing e trabalho online, então eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estou em Bali. E aí foi aqui que eu conheci André e Mariana. Mariana, André atrás das câmeras. A gente tem um ateliê de viagens personalizadas, além das viagens que a gente já fez, a gente já planejou 280 viagens em detalhes, né? Não é só vender passagem, de fato planejar cada detalhe da viagem. Então temos know-how para pitacar aqui nesse ranking, e é engraçado que treinando a gente teve algumas divergências de opinião. Então se você não concordar, tudo bem, é normal, porque até entre a gente não está concordando muito. A gente vai para os mesmos lugares e cada um, óbvio, tem uma percepção diferente, né? E hoje o episódio vai ser bem diferente, a gente vai fazer um ranking. Na verdade, a gente sempre gosta de listinhas e a gente vai falar de melhores e piores de várias categorias, enfim, interessantes do que a gente já viveu, dos lugares que a gente já foi. E se você ainda não curtiu, na verdade, não segue o nosso canal, a gente já aproveita e manda para os amigos também. Já curte esse episódio, enfim, vai ser bem interessante. Tem vários assuntos aí pra gente fofocar, basicamente. Falar mal, fala bem, mas falar mal a gente gosta mais. Então vamos começar aí o nosso ranking. Qual é a categoria primeira? Vamos começar falando de cultura e estilo de vida. Então, para começar, o maior choque cultural. Onde foi? Eu acho que assim, o que é mais diferente do que a gente conhece da nossa realidade é a Ásia, porque, assim, basicamente, quando a gente está no Brasil, enfim, a gente gosta muito de viajar para a Europa, Estados Unidos, que é o que a maioria das pessoas, né, tem mais familiaridade, e a gente não percebe, até a gente vir para a Ásia, o quão western, né, o quão ocidental a gente é, e como a nossa vida ela é extremamente ocidental. Então, quando você vem para a Ásia, que você começa a ter essa noção, eu acho que, assim, não só de comida, mas de tudo, de costumes, de comportamento, e aí, assim, a gente entende realmente que a gente é muito ocidental, e a gente é o avesso do que é o mundo oriental, do que, por exemplo, é aqui a nossa realidade, do que a gente tem, né? E aí eu acho que tem mais uma camada, que é a cultura muçulmana, né? Religiosa, a religião. Que é, enfim, se quiser explicar aí, Mariana. Na questão da religião muçulmana, na religião muçulmana, o jeito de se vestir vai ser diferente, o que eles vão comer vai ser diferente, como eles vão tratar a mulher, principalmente, vai ser diferente, como eles vão te olhar vai ser diferente. Então, as rezas, né? Tem as orações deles 5 vezes por dia, então, normalmente as mesquitas têm alto-falante, então, imagina, tem os horários específicos durante o dia. E a primeira antes do sol nascer. Eu lembro que a gente chegou na Indonésia, que a Indonésia, apesar de Bali sendo a Indonésia, no geral é muçulmana. A gente chegou à noite, foi pro hotel para pegar o voo para Bali no dia seguinte. E tinha uma mesquita perto do hotel. E era, sei lá, 4 da manhã, começou aquela gritaria, da reza deles, né, que você não consegue entender. E eu falava, meu Deus, sei lá, eu achava que era um alarme de alguma coisa. E eu falava, o que tá acontecendo? É só uma reza. E era só a reza. Mas eu morei um tempo, né, na ilha de Java, numa cidade, né, antes de eu vir aqui pra Bali. E tava acostumada, né, com as orações 5 vezes por dia, tudo. No começo você percebe, né, você ouve. Mas depois de um tempo você não ouve mais, assim, no seu dia a dia você não repara mais, sabe, o som, o som, ele passa despercebido, entendeu, pra você, mas você precisa estar morando lá, né, assim, pra ter essa percepção, pra você... É igual quem mora perto de aeroporto, que chega um momento que eles param de botar o avião subindo. Exatamente, você perde aquele som ali, vira um som ambiente que já é o seu normal, né, mas que precisa realmente passar um tempo, né. Mas é engraçado. Mas o começo é diferente, né, é bem diferente, e acho que é o choque, assim, maior que existe, né, das culturas. E, assim, quando a gente é brasileiro e só viaja isso, né, para os Estados Unidos, para América mesmo, pra Europa, a gente acha eles diferentes, né, eles têm muitas coisas diferentes da gente,
mas a gente ainda consegue entender como a cabeça deles funciona. Sim. Na Ásia, não. Na Ásia, assim, parece que eles pensam em um jeito que pra gente não faz nenhum sentido. É impossível compreender o jeito que eles pensam. Você só aceita e segue o baile. Então, é bem diferente. E onde tem menos choque cultural? Acho que pra gente, considerando que a gente é brasileiro, acho que o menor choque cultural é a América do Sul. Isso, a gente teve isso bem na prática aqui, porque a gente convive com muito europeu, né? E assim, eles são muito legais, a gente tem muito australiano também aqui, ótimos amigos, mas aí chegaram, porque aqui em Bali é um tal de chega gente, vai gente, chega gente, vai gente. E aí chegou uma menina da Venezuela, um menino da Venezuela e um da Argentina, e é raro, né, a gente ter tanto contato com o sul-americano aqui. E foi muito engraçado, foi como se a gente fosse, tipo, amigos de infância desde sempre. Porque assim, a gente conseguia se entender, tipo, rir das mesmas coisas e ter meio que as mesmas piadas. Então eu vi como a gente é parecido com... Tipo, você compara com o europeu, dos medos que a gente tem os mesmos medos, as mesmas neuras de segurança, sabe, tudo é muito parecido na América Latina, né, no geral. Eu acho que é o mais próximo, né? Sim. Por causa que realmente, né, da localização, né? Geograficamente a gente tá muito mais próximos deles. É o mais próximo da nossa realidade, eu acho, né? Agora, os mais pontuais. Eu acho que europeu, no geral, é pontual, né? Asiáticos ricos, né? Japão, Singapura, Hong Kong. Sim, eles são... Os asiáticos pobres são igual ao Brasil, ainda tudo atrasado, são terríveis. E tem algumas exceções também na Europa, né? Que assim, a Itália, Grécia, a Itália também, Portugal, médio também. Mas eu acho que isso também às vezes é muito pessoal, né? Sempre vai ter, assim, algumas pessoas específicas que são muito pontuais dentro de uma cultura que nem tem muitos brasileiros que gostam de ser pontuais, né? São pontuais e não toleram, né, pessoas atrasadas, mas no geral, a gente tá falando aqui de média, né, do que a maioria faz. E eu acho que a gente também tá levando em conta que, por exemplo, transporte público, sim, como funciona, o passeio que vai sair na hora com certeza. Então, assim, quando você pega os países nórdicos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Japão, assim, é 1 minuto que você atrasa, você perdeu, já era. Acabou pra você, entendeu? Então, eu lembro que a primeira vez que eu comprei um trem, falava assim, o que veio na passagem as portas se fecham 2 minutos antes. Eu ficava sem entender. Eu falava que a porta abria, tipo, 3 minutos antes e fechava 2. Eu falava, gente, mas que momento que vai subir no trem? Dá certo. Porque tudo é muito sincronizado, né? Tudo cronometrado, é muito cronometrado, né? Sim. O trem, às vezes, assim, você compra uma passagem, aí tá falando lá que a passagem, o trem vai sair, sei lá, 7h57. Gente, realmente o quebrado 7 funciona em muitos países, né? Sim. Japão, enfim, vários lugares na Europa é assim mesmo, né? E a questão da pontualidade menos pontual, é engraçado, né? Que os países mais pobres são os menos pontuais mesmo. América do Sul, América Central, a Ásia no geral não, essa parte mais pobre da Ásia também não tem hora pra nada, assim, eu acho que eles estão até mais atrasados que brasileiros, você não acha? Aqui, as pessoas que eu conheço ainda, né, eles são bem, tipo... Parece que eles vivem em outra sequência, em outro... enfim. Parece que ninguém tem nada pra fazer nunca, né? Ninguém tem compromisso com a vida, né? Tá todo mundo vai como dá, né? Agora, mais barulhento. Italiano, com certeza. É que italiano fala alto, né? É tudo muito alto. Gente, eu falo muito alto aqui na internet, não dá pra ver, mas eu sou uma pessoa que fala alto. E eu sou surda. Um dia a gente tava num restaurante na Itália, e sério, eu me incomodava com as pessoas. Eu falo, gente, pra me incomodar que sou uma pessoa surda, porque eles realmente são muito barulhentos. Então, pra mim é isso. E outra coisa que eles fazem aqui na Ásia, nessa parte pobre também, de Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Sudeste, é que eles assistem coisas sem fone, eles não usam fone. Então, assim, a gente pegou um ônibus noturno pra viajar a noite inteira. Sempre tem uns 3, 4 vendo, e eles fazem barulho, e no vídeo, né, vendo vídeo, e não usa fone, e ninguém reclama. Aqui na rua da minha casa mesmo, na frente de casa, tem um carinha que liga o som super alto, e ninguém reclama. Eu falo, gente, mas ninguém vai reclamar, não. Porque é normal, né? O asiático é muito barulhento também. Eu acho que asiático, também, assim, do sul, bem barulhento, né? Sul-sudeste asiático. É tudo na buzina, sabe? As pessoas, o trânsito funciona à base da buzina também, sabe? Igual lá em Vietnã, lembra?
Meu, que eles buzinam o tempo todo. Não tem motivo pra buzinar isso. Buzinar. Mas é que é meio que o comportamento das pessoas, né? Elas, ao invés de darem seta, elas ficam buzinando, né? Então, é como o trânsito funciona. Aqui na Indonésia eles não buzinam, né? Vários países eles usam. Pra mim foi Vietnã, foi o choque. Como normal. Elas buzinavam o tempo inteiro. Não, pra mim a Índia assim. A Índia buzina muito também. Buzinam muito o tempo todo buzinando. E menos barulhento. Japão, né, gente? Com silêncio absoluto. Singapura também acho muito quieto. Tem, por exemplo, no Japão, regra, né? Não pode conversar dentro de transporte público. Você não pode, por exemplo, pegar o telefone e ficar conversando com alguém, escutando áudio, gravando áudio. Pode. É um silêncio muito. Não, eu não sei se quando você foi já era assim, mas agora que eu fui, eles basicamente só tem carro elétrico. Então nem o barulho do carro você escuta. Na rua parece que você tá numa cidade fantasma, porque ninguém conversa, não tem barulho de carro, não tem barulho de buzina, não tem barulho de nada. É chocante, assim, como é silencioso. E aí eu tava até vendo o moço, esses dias, tipo um vídeo aleatório falando sobre migração, né? E ele tava falando assim que alguns países, de fato, eles não querem, não é questão de preconceito, eles não querem ter a cultura deles misturada com outra de outros povos, e o Japão é um desses exemplos. Eles não querem um decibel mais alto do que eles aguentam. Tipo, o decibel deles é aquele, é o que eles querem. Todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho, então pra quem é barulhento, o Japão não é um bom lugar. Agora vamos falar de burocracia. Qual tem mais e o que tem menos burocracia? Para alugar carro, com certeza a Itália. A Itália é mais chata para alugar carro. E é que a gente vive na Indonésia, então a gente vê as outras camadas, né, da burocracia aqui na Indonésia. Aqui na Indonésia, a gente consegue ver de fato no dia a dia. Ainda você vai no mercado, você tem alguns tipos de mercadoria que você tem que ir. Eles vão anotar num papelzinho, aí você não vai pegar o produto, você vai pagar, para depois no final você mostra o papel, aí você paga, daí eles vão e te entregam o produto no final, sabe? Assim, pra mim eu me sinto como se eu tivesse em 1800, sei lá o quê. Tem muitos lugares assim aqui na Indonésia, e não só na Indonésia, né, na Ásia, assim, parece que a forma como eles pensam ainda é muito de papel, sabe? Ainda é muito de coisa escrita. Aqui tem muita coisa escrita, né, assim, muitos lugares. Sim. Tem nada muito digitalizado. Eu sei também que a Itália, né, no geral, é muito burocrática, né, pra tudo, né, não só aluguel. Mas eu lembro uma época que eu fiquei lá um tempo, na região de Firenze, e eu lembro o pessoal que morava lá explicando. Eu até conheci uma pessoa que era, acho que era da Alemanha, não sei, que ela estava morando um tempo na Itália, e ela escreveu um livro sobre a burocracia, tipo, como era uma alemã viver na Itália, porque era uma piada pra ela, entendeu? De como a Itália funcionava, sabe? A burocracia. Mas o Brasil também fica por trás, né, gente? Mas assim, são outros tipos de burocracia, né? De documentos, enfim, de como o governo funciona. E aqui a gente tá falando do dia a dia das pessoas, né? De coisas que enfim, afetam a gente no dia a dia, né? Sim. Mais parecido com o Brasil. De cultura? Acho que a América do Sul, no geral, igual a gente tava falando. É mais próximo da realidade. E a gente divide as mesmas preocupações, os mesmos, enfim, medos, alegrias. E menos parecido. Eu acho que todos os lugares são bem diferentes do brasileiro. O brasileiro, eu acho o Brasil muito único, assim. A gente é muito... a forma como a gente pensa, a gente é muito positivo, né? As pessoas falam, né? Que o jeito que a gente festeja, o jeito que a gente abraça, o jeito que a gente trata como amigo de infância e nunca viu a pessoa antes. Mas eu acho que, assim, o que é mais se afasta, assim, do que é o brasileiro, talvez seriam alguns países nórdicos, assim, né? Que eles são mais distantes, eles não são tão abertos, assim, extrovertidos, né? Porque o brasileiro já é todo... Nossa, já conheceu você hoje, já tá te abraçando e te chamando pra isso, pra aquilo. Aqui na Ásia eu achei os filipinos meio parecidos com os brasileiros, porque eles tiveram colonização espanhola em algum momento. E eles são mais, assim, brasileirinhos, mas são americaninhos, assim, mais extrovertidos. Comparado com os outros asiáticos no geral. Mais fácil de fazer amigos locais. Amigos locais? Eu acho que depende. Que depende do tempo que você vai ficar. Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta, porque eu nunca tive muito tempo num lugar a ponto de fazer amizades. Eu achei o pessoal na Inglaterra muito fácil de fazer amizade, assim, sabe? De você... Mas o inglês mesmo, o estrangeiro que mora lá. Os dois.
a galera que mora lá e o próprio inglês também. Eles são muito abertos, eles são bem light, assim, sabe? Bem fácil de... Eu tenho essa impressão, não sei você que morou, se você tem a mesma impressão. Eu acho que a gente falar que é brasileiro já abre muita porta. As pessoas gostam, elas não têm motivo. Uma vez eu vi um gringo falando num negócio, que brasileiro é barulhento, brasileiro não respeita a regra, brasileiro faz tudo errado, mas por algum motivo todo mundo ama o Brasil. Então eu acho que isso ajuda, não importa onde a gente vai, eu acho que as pessoas, elas são abertas ao brasileiro. Eu tenho essa impressão, pelo menos comigo, eu não tenho o que reclamar, que me trataram mal, eles sempre começam, ai Neymar, Pelé, Ronaldo. Mas daí, gente, é diferente quando a gente tá falando quando você mora num país, por exemplo, você é imigrante, e ao redor de você sempre vai ter, sei lá, outras pessoas, outras culturas, o preconceito sempre existe, você... Sendo brasileiro ou não, a gente tá falando mais na percepção do turista, né? Sim. De como as pessoas te recebem quando você tá viajando, né? Agora, você morar num país, aí sempre vai ter o preconceito, a América Latina é pobre, não fala inglês direito. Eu lembro em Londres, logo que eu cheguei em Londres, a gente tava jantando, assim, com uma galera, e eles abismados, assim, sabe? Como que você fala inglês? Você que veio daquela selva. Mas você é do Brasil. E eles assim, não, porque todo mundo que a gente conhece do Brasil, ninguém fala inglês. Não sei o quê. Aí eles começando a falar, porque quem que eles conheciam no Brasil? Pessoas que trabalhavam pra eles, assim, sabe? Que era empregada, que era... Foi tentar a vida. Foi tentar a vida lá. Então, existe esse preconceito, né? Do que o que eles acham que os brasileiros são, né? Isso a gente tá falando da galera que mora fora. O turista é totalmente diferente. O turista é só festa. Vamos falar de carnaval, futebol, não sei o que, praia, natureza, é diferente, né? Eu tenho essa impressão. Falou que eu sou brasileira, e o mundo se abre para mim, porque eu acho que até aqui, num lugar no fim do mundo, você acha uma criançada que gosta de futebol, que vem falar Neymar. E não, gente, eu preciso fazer uma confissão, porque assim, esse negócio de falar que é brasileira enche o saco às vezes, porque... As pessoas gostam muito. As pessoas gostam tanto que elas querem ficar falando o tempo todo, futebol, não sei o quê. Imagina você todo dia, alguém perguntar pra você de onde você é, por exemplo, a gente aqui na Indonésia. E, mas de onde você é? Do Brasil. Aí você imagina, gente, todo mundo que você cruzar o caminho, a pessoa ficar falando, ai, que legal, futebol, não sei o quê, carnaval. Então, às vezes, dá uma cansada, assim, que você, às vezes, não quer ficar puxando assunto com todo mundo. E aí você sabe que se você falar do Brasil, as pessoas vão ficar... Aí, às vezes, quando isso acontece, aí eu falo que eu sou da Colômbia. Já fiz várias vezes isso e sempre dá certo, gente. Bom, eu como sou uma pessoa dada, eu falo que eu sou brasileira mesmo. Eu amo. Agora vamos para a parte de comidas e bebidas. Essa eu também não vou opinar porque eu não tomo café, mas a Mona também não toma café. A gente é duas brasileiras de meia tigela, mas ela toma cappuccino, melhor e pior cappuccino. Eu acho que depende, né? Tem muitos lugares... Assim, no geral, eu não sou muito fã de Starbucks. Todo mundo ama Starbucks, né? Não sei o quê. Mas pra mim, Starbucks eu acho bem mediano. Eu acho que aqui, no geral, Bali tem uma cultura de café. Na Indonésia, no geral, assim. Tem muitos cafés legais. Na Ásia, no geral, também. Muitos cafés legais. Que eu voltei agora pro Brasil. Eu achei os cafés do Brasil, assim... Caídos. Bem... Mas sabe, o lugar ou a bebida? A bebida, muito líquida, né? Aqui eles, tipo, parece que o cappuccino eles conseguem deixar bem mais cremoso, sabe? Eu não sei explicar. E acho que é isso, mas no geral. Nos Estados Unidos também, ok. Os Estados Unidos, a questão dos Estados Unidos pra mim é que é tudo muito grande, né? Então você vai... Falou, tomar um cappuccino, tipo, o pequeno deles é um balde praticamente, pra mim, né, pra mim a referência do que é pequeno, do que é grande muito mas diferente. A verdade é que ela pede 2 cafés, é que ela quer grande, só que separados, né, você direto pede 2 cappuccinos. 2? Em vez de pedir um só, às vezes você pede 2. Eu peço extra hot. Mas eu já vi você pedir 2 no mesmo lugar? Sim. Tipo, 2 seguidas, tonta. Não, tomar 2 seguidos. Tipo, quando você ficou um tempo sem tomar e quando você voltou... Não, mas isso sim, porque eu tava com muita vontade. Não, então, essa questão dos 2 cappuccinos é porque, gente, eu tava num período que eu tava tomando muito cappuccino, assim, chegando a tomar 3 por dia. Daí eu meio que prometi que eu ia ficar 2 semanas, ia ficar 2 semanas sem tomar nada pra provar pra mim mesmo que eu era capaz. Aí eu consegui ficar sem tomar nenhum cappuccino. Aí, por isso que ela tá falando que ela tá tomando 2, porque no dia que eu terminei essa contagem, a gente foi no restaurante, daí eu tomei um cappuccino, mas eu fiquei tão feliz que
tomei um segundo no mesmo lugar, mas não é uma normal. Mas eu acho que realmente aqui, assim, na Ásia, eles têm uma cultura mais de você ir no café, de você curtir esse momento muito mais do que no Brasil e outros lugares, assim. Talvez alguns lugares na Europa tem também. Eu lembro na Áustria tem muito também a cultura do café. Londres também, né? Mas Eu sei, pois não tomo. Mas não é uma cultura assim, como eu posso dizer, tão devagar, sabe? A galera é mais no agita, né? Sim. É agora mais vegetariano friendly. Acho que aqui em Bali é muito vegetariano friendly, assim, o pessoal dos vegetarianos tem muita opção sempre. Principalmente o Búdio, né? O Búdio é uma região bem amigável, assim, tem muitos restaurantes vegetarianos nessa região. Mas realmente, como eu tento evitar tomar leite puro, né? Eu tomo sempre de almond ou oatmeal. Amêndoa ou aveia. Aí aqui eu acho muito mais fácil do que no Brasil, por exemplo. E o custo não é tão mais alto, né? Porque no Brasil tem bastante diferença. O adicional é muito baixo. E aqui você acha muito mais, eu acho muito mais aqui do que, por exemplo, eu fui pro Brasil no final do ano passado, por vários lugares, eu parei até de pedir, tipo, leite diferente, porque realmente não conseguia achar tanto. E aqui, tipo, todos os lugares tem, é o normal, é o padrão deles, sabe? E também, acho que questão do vegetariano é Índia também, porque eles não comem carne, né? Então vai ser muito fácil você encontrar coisas, pratos sem carne nenhuma. Eles não comem carne de vaca, mas mesmo sem carne nenhuma é muito fácil encontrar. É porque a população no geral, né, da Índia, a maior parte é vegetariana também. Agora, pra o que é menos vegetariano friendly, eu não sei opinar. Lugar assim que é difícil encontrar, porque como eu não sou vegetariana. Lugares que gostam muito de carne, né? Eu acho que não é que no Brasil vai ser difícil, né? Mas assim, lugares que gostam de carne, Brasil, Austrália gosta bastante de carne, África do Sul também gosta de carne. Vários lugares, né, gostam de carne. Então é um pouco mais difícil. Argentina, eles comem muita carne também. Ah, sim. Mas com certeza que eu acredito que se as pessoas que são vegetarianas nesses lugares, elas buscarem, elas vão achar. É que, igual a gente falou, tanto aqui em Bali quanto na Índia, mesmo que você não esteja buscando, você vai ver muito prato vegetariano. Então eu acho que vale muito a pena para quem é vegetariano. Agora mais temperado e mais sem graça. Mais temperado a Índia, né? Porque eles usam muitas coisas, especiarias. Acho que no México também tem umas comidas no México que são bem, assim, diferentes também, os temperos. Principalmente pimenta. Principalmente pimenta, muita coisa. Aqui na Ásia também, né? Tem vários países que tem umas comidas, assim, mais diferentes e bem fortes, né? Sri Lanka é bastante... É porque o Sri Lanka, Maldivas... Tem muita influência. E Nepal tem muita influência da Índia. Se chama subcontinente asiático, porque... Então, todas essas especiarias, eles usam muito. E uma coisa que eu reparo também, aqui na Ásia, o arroz é muito triste. É um arroz com água e só. Sem gosto, né? Sem gosto, assim, é muito triste. É muito triste, gente. Imagina você cozinhar o arroz na água, o que eles comem. Só que toda a comida da Ásia, em geral, é o curry, né? São molhos. Então, são molhos bem saborosos. Então, quando você coloca junto com o arroz, não fica tão terrível de comer. É que pra gente, do jeito que é a nossa culinária, comer um arroz sem gosto, péssimo. Mas na culinária deles, até que vai bem. E mais sem graça. Mas não que seja mais sem graça de pouco tempero, mas a comida chinesa raiz é muito ruim. É ruim, muito ensopado. Tem muito ensopado. É que assim, pelo nosso conceito, né? A gente entende comida, né? E a gente tá falando comer comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne, alguma coisa assim. Eu acho que sim, China, concordo. Eu também acho que os Estados Unidos, pra mim, a experiência que eu tive dos Estados Unidos também, comida de verdade que eu comi é uma comida meio sem gosto, é um tempero muito... É tão neutro que, assim, você não sente o gosto, sabe? Eu confesso que eu gosto bastante da comida dos Estados Unidos, mas é isso, eu gosto do restaurante italiano dos Estados Unidos. Eu acho que, assim, eu não tenho que reclamar que eu comi mal lá, mas, de fato, assim, a comida americana, raiz mesmo, eu acho que eu nunca comi, na verdade, uma comida... Sei lá, já fui nos restaurantes que são mais locais, mas aí você vai comer uma costela. A costela deles é boa, né? Mas eu não sei se é deles mesmo, se é emprestado. Eles ainda têm influência, né? Eles mexicanos, tem as comidas mexicanas, eles são muito boas. Eu gosto, assim, eu não sou uma pessoa que sou... mas eu tô falando assim, do que é a cultura americana, né? Do que, por exemplo, se você
sabe? Vai comer na casa de um americano. O que ele faz pra você de comida é uma referência totalmente diferente do que a gente tem. Não tô falando de, por exemplo, um mexicano que mora nos Estados Unidos. Não, tô falando do que é realmente o americano, né? Eu não posso opinar nisso porque eu de fato não sei. Agora, a melhor comida de rua. Comida de rua, com certeza, Tailândia e Vietnã. Eu acho que eu concordo também, porque mesmo sendo de rua, eles conseguem ter um conceito mais limpo. Óbvio que vai ter os lugares mas todo lugar tem lugares podrões, né? Mas acho que no geral a comida de rua lá, realmente, é mais limpo. E é um conceito de comida de rua, né? Porque no Brasil a gente não tem muito esse conceito de comida de rua. E nesses países, assim, asiáticos, eles têm esse conceito das barraquinhas e tal. Eles fazem de tudo na rua. Eu acho isso muito legal. Só voltando da comida sem graça, vou atacar aqui a defensora de Londres. Mas a Inglaterra, apesar deles terem o fish and chips deles, terem o chá deles, comparando com as culinárias ao redor, eles são bem sem graça, né? Eu acho, assim. Comparando com comida italiana, francesa, alemã, né? Então, acho que eles são mais pobres. Assim, dentro da Europa, eles são bem pobrinhos. Sim. Eles têm as comidas ali, né? Mais tradicionais, mas sim, fish and chips, comem muita batata também, aqueles pies, né? Sim. Mas no geral, eu também concordo que, assim, não são bons em tudo também, né? Eles não precisam ser bons no English breakfast também, não é assim, nossa, não, eu estou lá, com salsicha, feijão doce, o tomate. Confesso que não curto. É bem estranho. Agora vamos para a parte de custos. Mais fácil de viajar com pouco dinheiro. Acho que a Ásia, né? No geral, Sudeste Asiático, você vive como rei com pouco dinheiro. Você consegue ter um padrão, assim, se comer bem, restaurante legal e pagando pouco, né? Eu acho que eu acho muito comum aqui. Quando as pessoas vão ver a passagem para a Ásia, elas se assustam, né? Porque é, tipo, às vezes até mais que o dobro do que uma passagem para a Europa. E elas acabam não vindo por causa disso, mas elas não conseguem entender que todo o resto é tão barato que aqui, mesmo pagando caro na passagem, ela vai ficar no hotel muito melhor, ela vai comer muito melhor, ela vai ter muito mais conforto, porque de fato tudo é muito barato. Então, se você tem os mesmos, sei lá, exemplo, tá, gente, 10 mil reais, e você vem para a Ásia, você vai ter uma viagem padrão A, exemplo. E se você for para Paris, você vai ter padrão E. Né? Então, assim, você vai ser muito pobre. Exemplo, tá? Não tô falando do que você pode comer lá. Eu joguei um valor qualquer. Mas é isso, assim, a Ásia, ela é muito barata, muito mesmo. E o que é mais caro, então, para turista? Os nórdicos, com certeza, né? Islândia, Noruega, são muito caros. Suíça. Apesar que depois que você vai para os nórdicos, a Suíça fica até barato. Você fala, nossa, que barato. Você acha que é barato? Eu achei também a Austrália, a Nova Zelândia muito caro. Nova Zelândia é muito caro. A Nova Zelândia é caríssima. A Austrália é cara. O Irã também é caro. Singapura é caro. O Japão, acho que quando você foi, tava mais caro. Agora parece que eles estão com a economia meio mal das pernas. Eu achei ok, assim. Não achei, nossa, tô barato. Mas não foi chocante pra mim. Por exemplo, a Nova Zelândia e a Austrália foi realmente. A Nova Zelândia, principalmente, ela é mais cara do que a Austrália, mas a Austrália também não fica pra trás, não. Pior custo-benefício. Eu acho assim, que o que você paga caro e entrega pouco. Não sei, porque às vezes assim, você vai numa Nova Zelândia, numa Islândia, você paga caro, mas você recebe de volta. Assim, o que você recebe, talvez assim, compense, né? O André aqui tá como fala? Falando Bélgica. Falando Bélgica. Acho que eu concordo, vai. A Bélgica. Eu só conheço Bruxelas e Bruges, então assim, são dois extremos. Bruxelas, pra mim, é a cidade grande da Europa que eu mais detestei, que eu não gostei, porém, Bruges é uma das que eu mais amei, e as duas estão na Bélgica. Então... que assim, a Bélgica, ela promete o quê pra entregar? Não, ela mete nada. Ninguém fala de Bélgica. Mas assim, é interessante, é uma questão bem interessante também. Eu não conheço Hong Kong, então não posso falar. Hong Kong é caro. É o pior custo-benefício. Pode ser que seja o pior custo-benefício. Assim, não é chato, mas também não é legal, assim, sabe? Tem nada. Talvez pra uma pessoa. É muito pequenininho. É muito pequeno. Talvez pra uma pessoa, por exemplo, que gosta de Nova York, me lembrou muito Nova York. Mas, porém, limpo. Talvez essa pessoa não tenha essa mesma opinião. Talvez ela ache que entrega. Mas pra mim, não. Assim, foi só caro e
ok, sabe? Acho que não vale o dinheiro que cobra. Mas isso também é isso, né? O custo-benefício vai depender do que você espera. Se você não tá esperando nada, também não vai ter que lá. Isso. Melhor lugar para pechinchar. Eu acho que, no geral, culturas árabes, né? Países árabes e países muçulmanos, asiáticos. Eles já esperam, eu acho. Faz parte da cultura deles que você vai barganhar, que você vai querer negociar. Então, é legal pra você. Marrocos, eu acho que foi o lugar que eu mais pechinchei ali, gente. Nossa. Até eu tinha vergonha de mim mesma, eu fazia uns teatros, tipo, sair andando assim, sabe? E o cara vinha atrás de você. Aí fazia de propósito. E consegui pagar barato em muita coisa. E aqui na Indonésia também. Aqui você consegue barganhar. E as pessoas já esperam, assim, sabe? Ela vai te dar um preço e, assim, pode jogar pela metade, pelo menos, pra começar a negociar. E aí fecha normalmente uns 30%. Né? E porque na maioria das vezes a gente tem que lembrar que quem mais vai são os europeus. Então, eles não têm muita cultura de pechinchar tanto. E outro, o dinheiro deles vale muito. Então, os moradores, né, do Marrocos, por exemplo, eles vão botar o lucro máximo que eles puderem. Mas, obviamente, eles também não vão querer perder a venda. Então, pechinchem. Principalmente nesses países mais pobres, eles não vão querer perder a venda assim tão facilmente. Sim. Mas, por exemplo, o Marrocos era tanta pechincha que às vezes não cansava, sabe? Sabe quando você parece que vai comprar uma água, você tem que pechinchar, tudo você tem que pechinchar. Chega uma hora que você também já tá, tipo, eu só queria comprar um negócio, tipo, ir no mercado e ter um preço fixo, tipo, é isso aí, tipo, pronto. E eu acho que também a gente, às vezes, fica brigando por umas bobeiras, né? Porque, por exemplo, aqui, né, onde a gente mora, na Indonésia, um prato de comida barato, é 30 mil rúpias, que é mais ou menos uns 10 reais. E um prato, entre aspas, caro, é umas 100 mil rúpias. Você pensa, 30 mil rúpias, 100 mil rúpias, é uma grande diferença. Só que quando você transforma a 100 mil rúpias, é tipo 30 e poucos reais. Não é que, nossa, meu Deus, se eu pechinchar aqui, eu vou estar economizando 500 reais. Não, sabe? Então, a gente também tem que pensar, às vezes, na moeda local, né? Convertendo para nossa moeda, se vale a pena o estresse de pechinchar. Senão a gente paga mesmo o que tem que pagar. E pronto. Agora vamos para cidades e estruturas. Aqui a gente vai responder umas coisas, talvez semana que vem, se perguntarem, a gente responda a outra, tá? Então, assim, não leve muito a sério. Mas é o que a gente sente no momento, que a gente lembra de coisas, assim, memórias que já, tipo, já de primeira já vieram na mente. Sim. Cidade mais bonita. Então, gente, eu tava pensando nisso, é complicado pra mim pensar nisso, porque, assim, o que é mais bonito na sua mente? É o quê? É a arquitetura? São as ruas limpas? Vamos falar de cidade agora, cidade. Então, eu acho que assim, cidade. O que é a composição do negócio, o conjunto da obra, pra mim, assim, que funciona bem como cidade é Londres. Porque eu morei lá e eu, tipo, tive a experiência da vida local, tudo. E eu acho que funciona muito bem a vida em Londres, ela é uma vida muito fácil, assim, sabe? Você consegue fazer as coisas... Assim, tudo funciona, sabe? Óbvio que também tem os seus defeitos, né, gente? Não é tudo, assim, perfeito, tudo limpo, tudo maravilhoso. Não, mas, assim, eu acho que, no geral, ela é uma cidade que, operacionalmente, ela funciona muito bem e... Assim, por tudo, sabe? E tem a questão da arquitetura também, tem o antigo, o moderno, assim, é muito legal, acho que é esse conjunto, sabe? Então, por isso que eu acho que essa combinação, o conjunto da obra de Londres, eu acho que funciona muito bem, sabe? É uma cidade que funciona perfeitamente, e além de tudo, ela é muito legal, tem história, tem tudo, as pessoas são legais, assim, ela tem uma vibração diferente, eu acho que cidade, pra mim, mais bonita é London. Eu gosto muito dessa parte da Europa, assim, que é Inglaterra, Holanda, França, que é tudo muito bem cuidado. Eles usam tinta, eles vão lá, eles limpam as paredes. Porque uma coisa que eu não gosto nessa Europa mais pobre, mais pra baixo, é que eu acho que eles não cuidam. Tudo tem cara de velho, né? Tipo assim, velho. E já na Inglaterra, na França, é mais cuidado, né? Na Holanda, você vê que é antigo, não é velho, né? Cai nos pedaços. Então, eu confesso que também gosto. Acho que a cidade mais bonita, na nossa opinião, do André, ele acabou de lembrar aqui, mas eu acho que eu concordo com ele, é Queenstown, na Nova Zelândia, que é muito linda, porque tem o lago no meio da cidade. Então, assim, é uma cidade, não é uma cidade enorme, mas é uma cidade grande, que tem essa conexão com a natureza. Tem as montanhas ao redor. Eu gosto da cidade de montanha, acho muito legal também esse conceito. Então, de fato, eu acho que concordo. E a cidade mais feia?
Então, gente, é estranho, né, assim, falar, né, assim, jogar na cara, né, a cidade mais feia, mas eu acho que, assim, por que que é feio? É o conjunto também da obra, né, eu acho que, assim, é a falta de tudo, é a falta de estrutura, a falta de limpeza, higiene, enfim, de tudo, eu acho que no geral, assim, Cidades indianas. choca bastante a Índia, acho que sim, o jeito que a estrutura das cidades, como as pessoas vivem ali, acho que você acaba ficando mais assim, uau, é mais chocante, eu acho. Sim, concordo plenamente com isso. Outra cidade muito bonitinha também é uma que chama Hanoi, né? Até a Mona foi antes de mim, ela falou, nossa, uma cidade linda, e de fato é muito, muito no Vietnã. Hoi An, na Hanoi não, desculpa, Hoi An, no Vietnã. É uma cidade muito fofa, acho que aqui da Ásia é a cidadezinha assim mais fofinha. É tipo a Bruges, a versão Bruges da asiática. É muito fofa. É bem fofinho mesmo. É mais difícil de se locomover. Não lembro de ter... lembrei. E eu concordo com você, pode responder. Não, eu acho que assim, eu tive duas experiências que pra mim foram mais difíceis de se locomover, que foi na Austrália, porque assim, você tirando as grandes capitais, né, Sydney, Melbourne, enfim, grandes cidades, o resto, existe um pouco de transporte público, mas é muito pouco. Então, por exemplo... Porque todo mundo tem carro. Porque todo mundo tem carro e as pessoas usam carro, então tem pouco transporte público, sabe? Então foi bem difícil. Eu fiquei uma época, uns meses em Gold Coast, e era bem complicado, assim, de se locomover tudo. E a mesma dificuldade eu acho também nos Estados Unidos, porque a galera que vai para os Estados Unidos é tudo muito, fácil, legal, porque você pega metrô, são grandes centros, né, capitais ali, Nova York, Chicago. Agora, assim... Mesmo Los Angeles, que é enorme, o transporte público praticamente não existe. Estados Unidos você precisa de carro, você não consegue fazer as coisas, então, assim, é muito difícil de se locomover se você conta com transporte público, né? E a África também, assim, no geral, por exemplo, eu fiz uma experiência na África que chama Overland Tour, você não consegue atravessar de um país para o outro, assim, sabe, facilmente, sabe, você precisa ter uma pessoa com você local, o carro não é qualquer carro que dá para passar nas estradas. A gente até fez sem guia, com carro normal, e foi perrengue, assim, não é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa, porque a estrutura, de fato... não é muito boa. E que nem querer fazer o Jalapão com você sozinho no Brasil, assim, pra quê, né? Você vai acabar com o seu carro, com o carro que você vai alugar, é perrengue, você não conhece o lugar, e assim, as estradas péssimas, não é legal, você vai cansar de dirigir. Você tem que ser muito aventureiro. E o melhor para se locomover, acho que a Europa no geral, né? Toda a conexão deles entre as cidades é muito boa. Londres, claro, por ser a melhor cidade. E no Japão, depois que você entende como funciona, gente, é perfeito. Perfeito. O troço chega na hora, sai na hora. É perfeito. A única questão é que, assim, são tantas linhas de trem de metrô que elas se intercalam. Você demora um pouco para entender, mas a partir de quando você entende, você vai que vai. É muito bem feito o negócio. E agora, pior banheiro público? Pior banheiro público, eu acho que os asiáticos, quando você tem que usar o banheiro no chão, né? Porque daí a gente não tá acostumado. Mas os banheiros europeus é difícil de achar, né? Eu acho não é todo lugar que você acha, né? A gente já falou isso no outro podcast, que o banheiro público mais famoso no mundo sempre vai ser o Burger King ou o McDonald's. Só você entrar, qualquer lugar do mundo você usa o banheiro deles, dificilmente alguém vai falar não, mas também tem que entrar na pose, né? Tipo, domine esse lugar, eu sou cliente, se alguém me perguntar. E uma coisa que eu gosto aqui na Ásia, assim, nunca perguntei para as asiáticas, mas perguntarei um dia. Eu tenho a impressão que elas sentam quando elas vão fazer xixi, é igual a gente brasileira que fica fazendo malabarismo e aí espirra tudo, porque quando você pega um banheiro, quando eu digo não o que é no chão, porque você acha também o banheiro normal, se ele tá molhado é porque eles ficam usando aquela duchinha que eles têm mania aqui, mas você não vê respingo de xixi, é muito raro. Então eu tenho essa impressão que elas sentam. Eu gosto disso, que eles fazem. Gente, fatos interessantes, né? Conhecimentos gerais, vocês encontram aqui. Sim, e sobre segurança, a gente não falou de segurança. Lugar mais seguro, que você se sentiu mais seguro? Eu acho que aqui, no geral, na Ásia, eu me sinto segura. Pra mim, Indonésia, eu me sinto muito segura. Singapura, com certeza. Na Ásia, sim. Na Ásia, no Sudeste geral, asiático e essa Ásia rica... Acho que é imbatível. Eu acho que, assim, a Europa, hoje em dia, tem muito, assim, você tem que tomar muito cuidado, os pickpockets, não sei o que, você tá andando na rua, você sempre tem que estar prestando atenção também. Não é um lugar, assim, hoje em dia, que você fica andando sem preocupação, né?
O que eu acho bem contrastante aqui. Aqui a gente anda. Qualquer lugar. Qualquer lugar e com celular na mão. Aqui, não, tá, A gente não pensa, tipo, assim, é como se a nossa mente funcionasse de outro jeito aqui, né? A gente não tem essa preocupação de malícia ou de que alguém vai me roubar, ou aqui as pessoas largam as coisas na praia, entram no mar, e assim, muito comum. E teve algum lugar que você se sentiu insegura? Ah, gente, vários lugares, né? Assim, Brasil. Assim, o lugar que você mais se insegura do Brasil? Não, no Brasil eu achei Fortaleza, que eu já até contei aqui, né? Que a gente andando na rua, a galera ficava, não vai pra cá, não sei o que, é muito perigoso aqui. O tanto de gente que falava pra gente. Mas eu acho que na Europa, assim, você saindo das ruas principais das cidades, você sempre tem, sabe, assim, você se sente bem seguro, você acaba entrando numas ruas muito sem movimento, à noite, você fica meio aí, não é legal. Eu acho que a única vez que nem foi eu, foi o André, porque ele saiu sozinho, se sentiu um pouco inseguro, foi em Pretória, porque assim, acho que como eu sou de cidade pequena, gente, sou de Batuba, eu acho que eu também não, eu sou meio sem malícia pras coisas, sabe? Então eu não percebo. Mas o André, ele se sentiu inseguro numa cidade que chama Pretória, na África do Sul. Foi um dia lá que ele saiu à noite e tal. Mas, no geral, eu acho que a gente nunca teve nenhuma situação, assim, que a gente se sentiu, de fato, inseguro. Assim, isso é uma coisa que eu não tenho que falar, mas pode ser simplesmente que eu sou desligada. Agora a gente vai começar uma nova categoria, que é pessoas e a vibe do lugar. Polêmico. Aí vem. A gente só fez esse episódio pra falar dessa categoria. Mais receptivo. Ah, eu acho que Brasil, né, com certeza, não tem um povo brasileiro é bem acolhedor, e assim, o que eu vejo de diferente do Brasil é quando tem um gringo, as pessoas se desdobram, assim, pra entender, pra querer ajudar a pessoa, e normalmente fora do Brasil, se você precisar de ajuda, nossa, é muito difícil, assim, alguém ser tão solícito, sabe, e ajudar, óbvio que tem, né, em todo lugar tem gente educada, enfim, mas eu acho que na média o brasileiro é bem acolhedor, e eu também fiquei bem impressionado quando eu fui pro Irã. Eu achei o pessoal do Irã, assim, muito legal e muito hospitaleiro, sabe? Muito generoso. Eles, sabe, abraçam você. É muito legal. Gostei bastante também. Eu acho que pra gente foi na Namíbia, assim, um lugar que a gente teve mais experiência, as pessoas serem mais boazinhas, assim, ajudarem a gente na Namíbia, na África. E lugar mais hostil, assim, que as pessoas são mais... Eu não sei, talvez por experiências pessoais, né? Enfim, de lidar com algumas pessoas... Eu tive várias experiências, assim, na Áustria, que eu achei as pessoas... Não concordo, porque a gente passou uma perrengue e os austríacos ajudaram a gente, então sou contra essa opinião. Então, mas assim, por experiências pessoais mesmo, né? Eu acho que, assim, é que eu lembro de situações que as pessoas não ajudaram de propósito, assim, sabe? Mesmo, pessoas mal educadas, de fazer questão mesmo de não querer ajudar, e, enfim... Mas, no geral, gente, todos os países vão ter gente que não é legal. O problema é que quando a gente passa pouco tempo, a gente não consegue também ter tanta essa noção, se as pessoas... Mas é hostil, assim, o asiático, desse asiático, Hong Kong, chinês e tal, Singapura, não é que ele é hostil, mas ele é fechado, né? E é meio sem paciência. Tipo assim, ele não vai se abrir todo pra você. Não. Lembrei de uma coisa agora, quando eu fui pra Nova York também, eu achei as pessoas bem assim, tipo, não sabe, pressa, né? Eles estão com pressa, sem paciência, então assim, tudo que você vai pedir pra eles que, sabe, assim, precisa de calma e paciência, eles já ficam estressados, não querem te ajudar, e tipo, sabe? Uma vez eu tava em Nova York e eu queria mandar um cartão postal, aí eu fui no Correios, aí a mulher foi cobrar pra mim, e aí eu queria pagar nas moedas lá, e aí sabe quando você não conhece as moedas do lugar que você tava vendo, assim, tipo, tentando dar pra... A mulher atendente, ela pegou na minha mão as moedas, ela deixa aqui que eu pego, não sei o quê, tchau. Então eles são, os nova-iorquinos no geral, eles são sem nada de paciência, pra falar a verdade. Tipo, mas tirando isso, que eu acho que é o ritmo da vida deles, também não tem o que reclamar deles serem... A gente tá falando assim, trato com turista, né? Com as pessoas que você vai ter contato. Eu acho que o que a gente até já falou em outro episódio, essa questão de ser hostil, a gente tem que ir para outro país com a cabeça aberta, que não vai ser igual ao nosso país, eles não são igual brasileiros, e aceitar o que vier de coração aberto, né? Senão a gente também vai ficar triste. Mais curioso com o estrangeiro. Qual que é? Bom, comigo, assim, a experiência mais engraçada foi na África, porque a gente foi num lugar lá muito, muito distante, lá no meio do nada. E aí lá tinha os africanos bem pretos, bem, e o europeu branco, bem branco.
E aí eles me viram dessa cor, com cabelo liso, acho que eles não conseguiam compreender que, assim, eu não era branca, mas também o meu cabelo era liso e era escuro, e aí eles me rodeavam e queria tirar foto, e queria botar a mão no meu cabelo, e queria a criançada, sabe? Queria comprar, fazer peruca, sabe? Então, assim, foi lugar, assim, que eles são mais curiosos, mas de um jeito bonitinho, assim, eu acho que foi na África. Aqui também eles são, né? Aqui na Ásia, assim, nos países, por exemplo, aqui na Indonésia tem muitos lugares que não estão acostumados com estrangeiros. E quando vê, querem tirar foto. Enfim, é engraçado, né? Mas com certeza, a África, sim. E aqui, acho que na Ásia, alguns lugares que não estão acostumados ainda com estrangeiros. São menos turísticos. Aqui em Bali mesmo, não tanto, né? Porque tem muitos turistas. Só se você vai para as áreas mais afastadas de Bali, da criançada fica meio assim com a gente. Mas, no geral, eles são de boa. Agora vamos lá, gente bonita. Onde tem mais gente bonita no mundo? Essa é uma boa pergunta, né? Então, eu tenho uma teoria sobre isso. Que no Brasil, acho que a gente não tem muito diferença do muito bonito para o muito feio. Eu acho que a gente fica ali meio que no padrão. E no padrão bom, né? No padrão legal. Às vezes ruim. Não, no geral. No geral. É que acho que assim, no geral, as mulheres no Brasil, elas são mais bonitas do que a média dos homens no Brasil. Isso é o que eu vejo de fora, né? Assim. E eu acho que, tipo assim, mas mesmo para as mulheres tem um padrão e para os homens tem um padrão. Sim, não vai ter muito aquela pessoa muito horrorosa e aquela pessoa muito maravilhosa. Tudo ali meio igual. Tem uns países que não, assim, ou parece que tem umas pessoas muito lindas, ó, a gente tá no da Austrália. A Austrália parece que tem umas pessoas que são muito bonitas, você fala, gente, essa pessoa deve ser artista. E umas pessoas muito feias. Parece que não tem, assim, aquele meio termo, sabe, do normal, do ok. Então, assim, eu reparo isso em alguns países. E eu acho que, assim, alguns lugares que tem uma concentração de gente do mundo inteiro, por exemplo, Londres. Por exemplo, Londres, eu acho que tem, assim, quanto mais mistura de pessoas, mais chances você tem de ter pessoas, assim, mais bonitas, né? Assim, belezas diferentes, né? De certa forma. E Londres, gente, eu lembro quando eu morava lá, tipo, não tinha um dia que eu não via alguém assim, sabe, no transporte público, no metrô, no ônibus, que era assim, tipo, gente, que pessoa bonita. Tipo, não tinha um dia que você não ficava assim, caramba, sabe, que pessoa bonita. Paris, eu acho que também tem. Porque daí eu acho que entra na questão estilo. O italiano, o francês, o italiano mais ou menos. O inglês, não, de estilo. Tá. Não, eu acho que o italiano tem o extremo também, tem aquele italiano bem brega. Mas eu acho que isso aí é pra todo o país da Europa, né? E tem isso também, né, a questão do estilo. Ou eles são super bem vestidos, ou parece que saíram muito 3 dias preso e saiu pro mundo agora, sabe? Que assim, foi muito engraçado. Um dia a gente tava com uma amiga alemã nossa na rua e passou um casal, eles estavam vestidos de um jeito muito estranho. Aí ela falou assim: pode reparar, se a gente vestido estranho é alemão. E pior que é alemão mesmo. Era? Então eu acho que o gringo tem isso, assim, né, da Europa. O europeu, ou eles se vestem super estilosos e tal, ou então é uma lástima. E essa questão do estilo, você acaba achando a pessoa bonita, né? Eu acho o italiano bonito no geral, italianas, eu acho eles bem bonitos. E o argentino, eu gosto, assim, pro meu gosto. É uma pegada mais europeia. Eu acho que, assim, é uma mistura de sul-americano com europeu que eu gosto, assim, que é a misturinha ali do argentino. Eu acho eles bem bonitos. E eu acho que, assim, também por exemplo, Bali, um lugar que eu acho que tem gente bonita também, aqui, algumas praias específicas. Né? Algumas praias tem gente muito feia. Exatamente. Mas isso no Brasil também, né, por exemplo. Hoje em dia não, mas depende da pegada da praia. Mas em Ubatuba, por exemplo, a gente sabe exatamente as praias, tem gente bonita e as praias tem gente feia. Sim, não vou citar nomes para não ofender, mas é um papo que rola entre a gente e o batubense. A gente sabe onde vai o turista bonito e onde vai o turista feio. Sim, exatamente. E aqui também, né, você sabe onde vai o pessoal mais bonito, onde que eles estão. Assim, depois de um tempo você começa a reparar nisso, né. Mas eu acho que, assim, essa questão do que é bonito também é muito pessoal, né, porque o que é bonito pra você não necessariamente quem ama o feio, bonito lhe parece. Exatamente, né, então é difícil você falar um lugar que tem gente feia, um lugar que tem só gente bonita, mas eu acho que, assim, no geral, a média brasileira é boa, as mulheres brasileiras, né, têm a fama de ser muito bonitas, e eu acho que a gente tá aqui apesar que o André, pra mostrar que é verdade, apesar que o André fez uma revelação falando que ele não gosta da mulher brasileira, que não é bonita. Então, assim, gente, quer dizer, né,
Não sei qual é o tipo de mulher que ele gosta, vamos ter que averiguar. Mas, eu acho que eu ficaria com argentino e italiano. Acho que são os que eu mais gosto. Os povos. E o pessoal ali, e as mulheres do Oriente Médio ali, Líbano e... As iranianas, quando elas vêm pra cá, elas são bem bonitas também, né? Mesmo com o véu, você vê que elas têm os traços bonitos, eu gosto. Sim, expressões. Um olhar, assim, bem marcantes, né? Os misterioso. Eu gosto. Também gosto. E mais feio? Gente, mais feio, né? É que assim, olha, eu acho que a gente devia falar, porque a gente, assim, vamos falar ou não, porque acaba sendo meio preconceituoso, né? Porque essa questão do que é feio, do que é bonito, é uma referência do que é pra você pessoal, né? Então, assim, mas... Enfim, o porquê é feio. Eu acho que a gente vai, talvez, só falar o que a gente não acha legal e não vai dar justificativa, por quê? É uma coisa muito pessoal. Porque eu não gosto do nariz assim, ou porque essa combinação assim, assado, ou essa cor não me agrada, essa combinação. Então, assim, pra quê, né? A gente vai expor... Não precisa, né? Porque daí, é preconceito, porque você tá falando mal de uma etnia. Não, gente, a gente tá falando da nossa opinião pessoal, né? Gosto pessoal, e é isso aí. O André que falou que não acha as brasileiras bonitas, veio com um papo hoje que achou as coreanas bonitas. Então, assim, André Doramer. Quem imaginaria? Não, vou corrigir, vou defender o André. Ele tava falando que ele não esperava que as coreanas fossem bonitas, porque, no geral, assim, eu acho, né, vocês também podem falar que sim ou não, eu não acho as asiáticas com um perfil de beleza extraordinária. Você não vai olhar para uma asiática e vai falar, nossa, que bonita. Para mim, quando eu vejo uma asiática bonita, aí eu vou olhar, é porque ela é mistura de outra coisa, de outra etnia, além da asiática. Então, assim, é um gosto pessoal, gente. Eu não acho as asiáticas e nem os asiáticos, pra mim, não é o meu referência de beleza. Eu não gosto. E eu fico muito chocada, na verdade, com esse movimento agora dos coreanos, dos meninos, né, que as meninas... Mas não é nem questão de beleza, assim, é questão do jeito deles, né, que eu acho os traços muito... femininos. E muito delicado, da maquiagem, assim, então acho que é um lugar que eu falei, por estar muito em alta, do pessoal falar, nossa, são bonitos, eu falaria que eu não acho. Por causa disso. Talvez aí vocês vão querer discordar. Provavelmente nos comentários eles podem falar, se vocês acham que o coreano é bonito ou não, gente? Respondam. E por quê? Deem sua justificativa. O que eu acho, na verdade, é que tá mudando muito essa questão do que é bonito, do que é feio. Que hoje muitas meninas, né, as novas gerações aí, o padrão delas de uma pessoa, né, com um perfil mais soft, né, uma coisa mais delicada, agrada, né? Ok, pro homem, as meninas é o homem, eu tô falando esse conceito atual que as meninas mais novas tá chegando, todo mundo tá achando que homem com traços mais delicados é atraente, é legal. Ok, se vocês acham, legal. Eu não acho. Eu também não acho. Então, assim, esse padrão coreano que vem aí agora... Não, eu não acho legal. Eu não gosto. Eu acho que eu gosto de... eu acho que o Brasil, assim, porque é uma mistura, né? Porque, por exemplo, eu não gosto de pessoa muito branca, igual os nórdicos lá, que eles estão lá em cima. Então, eu gosto da mistura. Então, acho que eu gosto do Brasil mesmo. Acho que no frigir dos ovos... Isso. Vamos lá, vamos para o próximo de gente saudável. Onde tem mais gente saudável? Europa. No geral, eles são muito saudáveis. Eles fazem muito esporte. A Austrália também, ela era bem na pegada de esportes, assim, de surf, de tudo. Acho que, assim, onde tem surfista é uma galera mais saudável, uma galera que faz bastante esporte, é ativa, no geral. Sim, então, uns países que assim, que tem surf, sempre vai ter gente saudável. Só porque tá aprendendo a surfar, tá puxa saco também. Não, mas eu acho. Na Europa eu vejo a questão da bike, eles andam muito de bike, né? Tem o tal do Tour de France. Sim, que ela não consegue andar milhões de horas andando de bicicleta e sobe montanha e faz. Então acho que o europeu, para comer também, né? Eles são mais saudáveis. E sedentário, eu acho, a galera aqui da Ásia, assim, que a gente conhece, eles são meio preguiçosos, assim, Indonésia principalmente. É que assim, a gente conhece muito a Indonésia, né? Então por isso que a gente acaba falando bastante da Indonésia, mas e o africano também, eu acho. Mas eu não gosta de andar, não gosta de nada que tem muito esforço físico. Eu acho que também, assim, tem a questão do clima, porque é muito quente, e a alimentação, ninguém quer sair na rua. Apesar que também nos Estados Unidos tem uma galera bem sedentária, né? Que pega aquela galera que não... Porque eles usam muito carro pra tudo, né? Como não quer andar, não tem como andar também, né? As distâncias, assim, não ajudam a ir lá. Não é que assim, é que nem na Europa que você sai andando e vai de um lugar pro outro, né? Nos Estados Unidos, as ruas são
como se fossem avenidas não, highways, né, assim, rodovias gigantes, daí você consegue andar, sair daqui e chegar ali. Não é assim, né? Então é tudo carro, então as pessoas acabam ficando mais sedentárias e também comendo bobeira. Eu acho que aqui um grande problema é a alimentação, porque não é nada saudável. Aí a pessoa, coitada, não tem ânimo, né? Então, é mais fritura, a comida deles, então ajuda também, né? Então agora o mais aberto e mais conservador, né? O mais bagunça, e o mais bagunça pra mim foi a Tailândia, com certeza, porque, enfim, só você vendo o que acontece lá pra ver, assim, a cultura deles é muita prostituição, muita maconha, muito tudo, assim, tipo, tudo muito aberto, assim, muito certo. Então, acho que pra mim foi o lugar que me chocou, de fato, foi a Tailândia. Talvez, mas eu acho que pode ser também, assim, mais aberto por comportamento também, né, a galera liberal, né, assim, uma coisa mais, acho que Amsterdã, né, talvez. Amsterdã também. Liberal, tem essa questão de não ter muitos filtros, né, as pessoas, tipo, fazem o que querem, e, não sei, acho que de comportamento no geral, o europeu ele é bem, assim, aberto pra tudo, sabe, agora não falando de questão do que é moral e imoral, não, de mente aberta, né, acho que o europeu no geral, eles aceitam as coisas com mais facilidade, pra eles não tem muita 9 horas não, né, assim, o que eles não questionam tanto, e eles aceitam as coisas da forma que são. Sim. São bem abertos, assim, de mente. Progressistas. Né? De mente. E conservador, com certeza, os países muçulmanos todos, né? Sim, óbvio, mas é por questão óbvia, né, assim, de religião, tudo. E, sim. Acho que tirando um país que seja não muçulmano, eu não lembro de nenhum que tenha sido conservador. O Japão é muito conservador, mas também, ao mesmo tempo, eles são conservadores em muitas coisas, mas você tem as coisas de cosplay deles lá, né, que é uma coisa que já vai para um outro caminho, né, assim, então, mas no geral, acho que sim, o Japão é bem conservador, sim. A Coreia é média, assim, a Coreia acho que é mais normal, a Coreia é mais, assim, ocidental, eu achei, tem uma influência mais ocidental, a Coreia, os países, mas com certeza, acho que o Japão é mais conservador, assim, até... assim, culturalmente, eles não querem incomodar os outros pra nada, sabe? Você percebe várias coisas na cultura deles que eles, assim, não querem chamar atenção por nada, sabe? Atrapalhar a vida dos outros. Então, acho que sim, com certeza. Agora vamos para o tópico compras. Melhor lugar para comprar? Estados Unidos, mesmo com dólar aí talvez mais alto, tem várias coisas que ainda valem muito a pena, né? Então, sim, eletrônicos, tênis. E quem vem aqui pra Ásia, Kuala Lumpur, na Malásia. Sim, gente. Tipo, eu tive a impressão que é como se fosse os Estados Unidos da Ásia, porque é muito cheio, muito lugar de compra, muito asiáticos de outros lugares. Vale muito a pena. O preço lá na Malásia, na Kuala Lumpur, é bem bom. A Decathlon da Malásia é imbatível. É muito bom lá. Eu acho que vale a pena. E pior lugar pra comprar? Países caros, né? Suíça, Noruega, né? Numa pura, não é um lugar que você vai pra comprar, né? Em vários lugares aqui da Ásia, assim, não é uma questão, não tem esse conceito de compra, sabe, para turista, de você ir lá e fazer compras. É um lugar mais para você apreciar o lugar, ter a experiência, né? Não é assim que, faz parte do negócio você ir lá num shopping e você... Não tem muitos países aqui que não tem essa pegada, né? Sim. Eu acho que no geral, assim, quem quer fazer viagem de compras aí saindo do Brasil é Estados Unidos, e é um dos mais tentadores até pra você gastar à toa, gente. Eu lembro, eu não sou uma pessoa que gosta de gastar, assim, eu tenho preguiça de shopping, tal. Só que a gente tava lá nos Estados Unidos, a primeira vez que a gente foi, e tinha um cartão pré-pago, né, porque nem era ainda na moda do cartão pré-pago, era um cartão pré-pago lá de que a gente tinha, e tinha $100, que era tipo pra emergência. Chegou no último dia, tinha o tal de $100, né, daí o André falou, tem $100, você não quer gastar? Aí eu fui no Walmart, no Walmart não, aquela CVS, da farmácia que tem todo. Gente, eu comprei tanta maquiagem, eu gastei o tal de $100, que na época era tipo R$3, deu os R$300. Aí a hora que a gente chegou, o André falou, você tem noção que você gastou R$300 com maquiagem? E eu abri, gente, eu não uso maquiagem. Eu abri, eu falei, por que eu tô comprando tudo isso, sabe? Simplesmente que era tão barato que você sai pegando coisa, nem pensa. Aí eu voltei lá, porque a fase de devolver, eu falei, moço, não quero nada disso não. Aí ela devolveu, mas já pegou assim, porque você não ia usar, eu não uso maquiagem. Aí foi engraçado. Então, acho que os Estados Unidos, ele faz você gastar, mesmo que você não queira gastar. Acho que você tem aquela coisa, eu já tô aqui, não sei o que, aí você começa a querer comprar mais coisas, porque você vai, não, porque depois é muito caro, não sei o que, aí você acaba comprando muito mais do que Sim. você
tem necessidade e precisa. Eu acho que os Estados Unidos é isso. E é isso. Essa foi o nosso episódio de quem sobre rankings. Então agora, pra terminar, a gente vai fazer aquele ranking que todo mundo gosta, gente, que todo mundo pergunta pra gente, mas quais lugares vocês recomendam, o que vocês mais gostam? Então a gente vai fazer alguns rankings aqui, interessantes. Então, primeiro ranking pra Mariana, e ela vai responder a seguinte pergunta: qual país ela recomenda o top 3 dela para qualquer pessoa na vida tem que conhecer esses lugares? Mariana, quais são esses top 3 países? Bom, eu levei muito em conta o custo, então, porque se é qualquer pessoa mesmo. África do Sul, porque eu acho que tem tudo num país só. Tem as estradas beirando a praia, são maravilhosas, os safaris são incríveis, tem experiência com baleia, com pinguim, com elefante, as vinícolas são maravilhosas, as montanhas são maravilhosas, tem estrutura, comida boa. Então acho que é uma viagem que dá para agradar qualquer público, tanto o mais simples até o mais sofisticado. Esse é o top 1? No top 1. Top 2 seria a Eslovênia, na Europa, que eu acho que ela tem, eu falo que é a Suíça pobre. A Suíça pobre. Porque ela tem toda a beleza da Suíça, assim, dos campos verdejantes, dos lagos, as montanhas, só que ela também é muito mais barata, então, assim, é o meu país preferido da Europa. E em terceiro lugar, aqui todo o Sudeste Asiático, né? Porque se a pessoa vem até aqui, ela quer que ela fique bastante tempo. Então, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Filipinas, esses 4, eu acho que se você tiver aí uns 2 meses pra fazer, vale muito a pena. Só isso, 2 meses? Mas assim, escolher qualquer um deles, se você escolher, vai ser um bom destino, barato e incrível. Agora, para Moná, vão ser top 3 melhores experiências em viagens, que todo mundo tem que ter antes de morrer. Ok, então vamos lá. Top 1, eu acho que é a Aurora Boreal. Eu acho que todo mundo precisa ver para entender a magnitude, assim, um negócio extraordinário. E, enfim, só você estando lá e vendo, porque as luzes é como se fosse um show, gente, assim, o céu, ele se mexe, assim, de uma forma tão, inexplicável. Acho que, assim, só você vendo mesmo para você entender. Emocionante. É muito emocionante, assim, é um negócio, uau, assim, totalmente fora de tudo, né, de qualquer coisa que você consegue explicar. É, assim, surreal, tem que ir. Meu top 2, então, de experiência, que eu acho que todo mundo tem que ter na vida, é as Cerejeiras, lá no Japão. Então, tem toda a questão da primavera, o que significa. Assim, gente, é um movimento tão interessante no país e é muito bonito. É uma coisa, assim, muito, muito específica e muito linda, assim. Eu acho bem bonito, porque, imagina, todo lugar cheio de flores. É muito, muito lindo. E é interessante que, assim, igual eu não sou aquela pessoa, a tia das flores, eu não sou muito fã. Mas mesmo assim, até eu que não sou a pessoa das flores, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Assim, é muito bonito, é muito bonito. E ela é muito delicada, né, a flor em si. Então, várias delas formam uma coisa, assim, muito extraordinária. E número 3, na verdade, gente, vai ter um bônus aí, porque eu vou fazer 2 em 1, porque é muito difícil escolher. Eu acho que, assim, porque elas são experiências que não necessariamente todo mundo gosta e todo mundo, né, tem vontade de fazer. Eu acho que, assim, que é uma coisa muito diferente, são coisas relacionadas a vulcão. Enfim, óbvio que a gente sabe que tem os riscos, né, aí, mas a questão de você ver um vulcão, assim, sabe, gente, é uma coisa muito extraordinária. A gente não tá acostumado no Brasil, e aqui na Indonésia a gente tem muito vulcão, né, enfim, e tem vulcões ativos, né, então você consegue ver de longe, às vezes até a lava, tem um que tem a lava azul, que você consegue ver também, muitos deles você, enfim, você vê a fumaça saindo, olho, barulho. Então, assim, é uma experiência que pra gente, assim, pra mim, quando fala vulcão, eu ainda fico, assim, meio, sabe, chocada. E os indonésios acham super normal. Então, não necessariamente todo mundo gosta, né? Mas eu acho que, assim, é uma coisa que vale muito a pena. E uma outra coisa também que não necessariamente todo mundo tem aí o espírito aventureiro, tudo, que eu acho que, assim, uma experiência que eu fiz, que eu fiquei assim, uau, nem eu acredito que eu fiz, foi quando eu fui pra África também. E eu fiz um tour, assim, para vários países, e eu tava ali na divisa, né, na Victoria Falls, e tem um passeio de rafting na Victoria Falls, assim, sabe, e depois que eu fiz, que eu percebi o nível do que era o negócio, sabe, gente, assim, surreal, assim, é uma adrenalina sem tamanho, acho que é a coisa mais radical que eu já fiz na minha vida, assim, várias quedas, assim, absurdas, e
assim, a primeira queda, sabe, foi assim, um negócio de outro mundo, sabe, já perdi meu tênis na água, o cara já foi resgatar, eu quase torci o pé porque o meu pé entrou dentro do bote, e aí toda essa questão de você tem que ter uma paciência enorme para conseguir sair do bote, debaixo do barco, né, na água, quando ele vira, e é assim, gente, é uma coisa de outro mundo, eu acho que assim, só depois que eu fiz que eu percebi, caramba, tipo, não acredito que eu fiz isso, o nível que eu fiz, e depois eu descobri que era um dos artes mais, assim, absurdos do mundo, um dos melhores do mundo. Enfim, se vocês forem pra África do Sul e tiver coragem, tiver bem, porque qual é a questão? Existem crocodilos também no rio lá onde ele desce, né? Então, assim, eles falam que ninguém vai te pegar, né? Nenhum crocodilo vai te pegar, mas você sabe, né? Sempre tem algumas coisinhas, alguns animais ali ao redor, mas nada que também vai, enfim, estragar a sua experiência, né? Então é isso, acho que a gente Eu tava tentando dar o microfone, mas ele não quer. O dele são os 3 países que todo mundo tem que ir na vida. E que são os preferidos seus também, né? Que são Número 1, Islândia, não, ele quer que faça na ordem certinha. Qual que é a ordem certinha? Número 1, Nepal, que é um país incrível pelo tamanho dos Himalaias. Não sei se vocês sabem, mas não passa nem avião lá por cima de tão alto que são os Himalaias. Então, assim, é um país que, de fato, é incrível. Número 2, Indonésia. Indonésia, porque a Indonésia também é um país que tem tudo. Tem vulcão, tem praia, tem lago, tem montanha, tem cachoeira, surf, tem campo de arroz, tem comida boa, tem, tipo assim, é tudo num país só, então acho que é uma viagem bem completa. E em terceiro, lembrando, como a gente mora aqui na Indonésia já fazem 2 anos, a gente tem nosso e-book. Se você tem vontade de ir para a Indonésia, é só clicar aí no link na descrição que vai ter o link do e-book. E em terceiro lugar, a Islândia, que é um país incrível, assim, que parece que não é um país normal, parece que você tá em Marte, e aí tem os geysers, tem a aurora boreal, né, quem vai na época da aurora boreal, tem o sol da meia-noite, quem vai na época do sol da meia-noite, tem as cachoeiras que são surreais. Eu não sou uma pessoa que me choco muito com cachoeira, mas as da Islândia são incríveis, tem as geleiras, tem praia com iceberg, então assim, é o combo total. Então esses são os 3 países preferidos do André no mundo inteiro, e que ele indicaria para qualquer pessoa. É isso aí, gente. Então esse foi o episódio especial do ranking de todas as categorias possíveis aí que a gente conseguiu pensar. Se você tem, enfim, os seus preferidos aí, também conta pra gente experiências preferidos de países, culturas, lugares, comida. A gente podia fazer também 3 lugares preferidos do Brasil. Você consegue? Eu consigo falar aqui rapidinho. Meu Deus. Rio de Janeiro, primeiro lugar. Itacaré, na Bahia, meu segundo lugar. E, obviamente, minha Ubatuba em terceiro lugar. Eu acho que o Brasil é muito grande, né? Eu acho que eu concordo. Rio de Janeiro primeiro. Quem não concorda está errado. Quem não concorda está errado. Segundo, eu acho, pelo que representa o que é Lençóis Maranhenses, é muito bonito. E terceiro, do Brasil, acho que as Chapadas, no geral. A Chapada... Ai, gente, todas elas são muito bonitas. Mas eu amo Veadeiros das mesas. Diamantina e Veadeiros, assim, sensacional. Ai, é muito difícil falar. Todas as Chapadas. As 4 Chapadas principais. Tem mais que 4, né? Mas as principais. Você consegue? André, rapidinho. Ilha Grande, é verdade. Número 1 do André, Ilha Grande. Número 2, Itacaré. Eu não conheço Itacaré, sabia? Sério, muito legal. Se um dia eu morar lá, um dia você vai me ensinar. E terceiro? Litoral Norte, porque Ubatuba, né? Eu iria fazer o quê? Surf? Sebastião. São Sebastião. É mentira, Ubatuba é muito melhor. Gente, então é isso. Se inscreve, curte, compartilha, faz aí seu ranking, inventa o ranking de qualquer coisa e bota aí do que você quiser, que seus preferidos. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!